A Bíblia. Um livro de histórias, uma fonte de fé, uma coleção de mistérios ancestrais. Por milênios, suas palavras têm cativado e desafiado a humanidade. Hoje, esses mistérios continuam a ressoar, seus ecos sussurrando em um mundo que se debate com a incerteza. Guerras explodem, rumores de fome e doença se espalham, a tecnologia avança em um ritmo vertiginoso. Seriam esses sinais de um plano maior, predito há muito tempo? Será que a Bíblia guarda a chave para entendermos nosso tempo? A Bíblia é mais do que um texto antigo. É um documento vivo, suas histórias e profecias oferecendo sabedoria atemporal. Encontramo-nos atraídos por suas páginas, buscando respostas para as maiores questões da vida. O que o futuro nos reserva? Qual é o nosso lugar no grande esquema das coisas? Nas páginas da Bíblia, descobrimos não apenas respostas, mas também novas perguntas, o que nos leva a mergulhar mais fundo nos mistérios da fé e da existência. Daniel, um profeta no exílio, abençoado com visões do futuro. Seu livro, uma tapeçaria tecida com símbolos crípticos e profecias enigmáticas. Covas de leões, fornalhas ardentes, figuras misteriosas. Tudo aponta para um futuro ainda não totalmente compreendido. Daniel falou de reinos que se erguem e caem, de uma batalha final entre o bem e o mal. Será que essas profecias ancestrais podem lançar luz sobre o cenário geopolítico do nosso mundo moderno? Alguns estudiosos veem paralelos impressionantes entre as visões de Daniel e os eventos contemporâneos. A ascensão e queda de impérios, o surgimento de potências globais, a ameaça sempre presente de conflitos. Ecos das profecias de Daniel reverberam através do tempo. Mas a interpretação dessas profecias é um assunto complexo e frequentemente debatido. Alguns acreditam que elas predizem eventos específicos, enquanto outros as veem como representações simbólicas de verdades espirituais mais amplas. Apocalipse de João, um livro envolto em simbolismo, uma visão do Apocalipse que cativa e aterroriza há séculos. Criaturas estranhas, batalhas celestiais, um julgamento final. A imagem é ao mesmo tempo inspiradora e inquietante. Mas o que esses símbolos significam para nós hoje? Podemos decifrar suas mensagens ocultas e aplicá-las ao nosso contexto moderno? O livro do Apocalipse não é um roteiro literal para o fim do mundo. Em vez disso, ele oferece uma mensagem poderosa de esperança e advertência. Os símbolos em suas páginas falam da luta eterna entre o bem e o mal, das consequências de nossas escolhas e do triunfo final da fé. Entender esses símbolos exige estudo cuidadoso e disposição para olhar além do literal, buscando as verdades espirituais mais profundas que eles transmitem. Jerusalém, uma cidade sagrada para 3 das maiores religiões do mundo, um ponto focal da história e da profecia. Em seu coração está o Monte do Templo, um local de imensa importância religiosa. A destruição do segundo templo em 70 d.C. deixou um vazio, um anseio por um tempo em que a presença de Deus habitaria novamente entre seu povo. A reconstrução de um terceiro templo seria um sinal do fim dos tempos, como alguns acreditam. A possibilidade de um terceiro templo ser construído em Jerusalém é uma fonte de intenso debate e especulação. Alguns a veem como um pré-requisito essencial para o cumprimento da profecia bíblica, enquanto outros a consideram um catalisador potencial para conflitos em uma região já volátil. A questão do terceiro templo não é meramente arquitetônica ou política. Está profundamente entrelaçada com fé, identidade e a própria natureza do relacionamento de Deus com a humanidade. Seção 5. Conflitos globais e paralelos bíblicos. O mundo hoje é uma teia de interconexões. Conflitos em um canto do globo podem gerar ondas que se espalham por nações inteiras.
crises econômicas, desastres naturais e convulsões políticas dominam as manchetes. Alguns veem nesses eventos ecos de profecias bíblicas, sinais de um mundo à beira do caos. Será que o estado atual dos assuntos globais pode ser um prenúncio do fim dos tempos? A Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, de fomes e terremotos em vários lugares. Esses são, infelizmente, temas recorrentes ao longo da história humana. Embora seja tentador traçar conexões diretas entre eventos atuais e profecias bíblicas, é essencial abordar tais interpretações com cautela e discernimento. A Bíblia não deve ser usada como ferramenta para promover medo ou sensacionalismo. Seção 6. A ascensão da tecnologia. Uma faca de dois gumes? A tecnologia avançou em um ritmo sem precedentes. A internet nos conecta globalmente. A inteligência artificial empurra os limites da engenhosidade humana. No entanto, surgem novos desafios como a guerra cibernética e a desinformação. Os dilemas éticos levantam preocupações sobre as desvantagens tecnológicas. A tecnologia é tão boa ou má quanto as intenções daqueles que a utilizam. Seção 7. Tensões religiosas. Um sinal dos tempos? Tensões religiosas fervem sob a superfície de muitas sociedades. Extremismo, intolerância e perseguição continuam a atormentar comunidades em todo o mundo. O choque de ideologias, a luta pela liberdade religiosa e a ascensão do secularismo criam um cenário complexo e volátil. Essas tensões podem ser um sinal dos tempos, um prenúncio da batalha final entre o bem e o mal predita nas Escrituras. A Bíblia reconhece a realidade da perseguição religiosa e os desafios de manter a fé em um mundo frequentemente hostil a ela. No entanto, também enfatiza a importância do amor, da compaixão e da compreensão, mesmo diante da adversidade. Construir pontes de diálogo e promover o respeito mútuo entre diferentes comunidades religiosas é essencial para criar um mundo mais pacífico e justo. Seção 8. Buscando respostas nas Escrituras. A Bíblia é uma fonte de conforto, orientação e inspiração para milhões de pessoas. Suas histórias e ensinamentos oferecem sabedoria atemporal, ajudando-nos a navegar pelas complexidades da vida e a lidar com as grandes questões da fé e da existência. Quando confrontados com incerteza, medo ou dúvida, muitos recorrem às Escrituras em busca de consolo, buscando respostas e segurança diante dos desafios da vida. A Bíblia nos encoraja a buscar entendimento, a estudar suas palavras diligentemente e a aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. É uma jornada de descoberta, uma exploração ao longo da vida de fé e razão. Embora a Bíblia possa não fornecer respostas fáceis para todas as perguntas, ela oferece uma estrutura para entender o mundo ao nosso redor e nosso lugar dentro dele. Seção 9. Um chamado à reflexão e ao diálogo. Os mistérios da Bíblia continuam a nos fascinar e desafiar. Eles despertam nossa curiosidade, inflamam nossa imaginação e nos convidam a um diálogo significativo sobre fé, história e a condição humana. Esses textos antigos oferecem uma mensagem atemporal de esperança, um lembrete do poder duradouro da fé e um chamado para vivermos vidas com propósito e significado. A Bíblia não é um livro para ser lido passivamente. É um chamado à ação, um convite para nos envolvermos com sua mensagem e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. Ela nos encoraja a fazer perguntas difíceis, a desafiar nossas suposições e a buscar a verdade com mentes e corações abertos. Seção 10. O poder duradouro da crença. Crença é uma força poderosa, capaz de moldar nossas vidas e influenciar nossas ações. A mensagem da Bíblia de esperança, resiliência e o triunfo final do bem sobre o mal
ressoa através do tempo. O poder duradouro da Bíblia reside em sua capacidade de se conectar com os anseios do coração humano. Ela fala à nossa necessidade de significado, propósito e conexão com algo maior.